Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos continuar o desenvolvimento da simbologia para projetos arquitetônicos no modelo zootecnia.dwt segundo as normas da ABNT. Vinheta. Muito bem, nesse vídeo eu vou criar blocos para detalhes e ampliações e blocos para numeração de títulos e desenho de acordo com o anexo A da norma NBR 6492 de 2021. Vamos começar com a marcação de detalhes e ampliações, que será implementada segundo as medidas apontadas aqui nessa tela, fazendo-se a devida conversão de escala. O círculo ele vai ter 12 milímetros de diâmetro, o texto, número da prancha, vai ter 2,5 milímetros de altura, que corresponde ao estilo de texto cota. O texto, número do desenho, vai ter 3,5 milímetros de altura, que corresponde ao estilo ambiente. Serão criados os blocos detalhe 1 para 100 e detalhe 1 para 50. Vamos lá para o AutoCAD. Vamos mudar a visualização. Eu vou vir aqui no menu Arquivo, Abrir. Confere se em arquivos do tipo está selecionado modelo de desenho .dwt. Vou clicar aqui na pasta Documentos. E vou abrir o arquivo zootecnia_simbologia02.dwt, que foi editado no vídeo anterior e cujo link para o download eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Basta clicar em abrir, vou expandir a ferramenta Círculo, opção Centro, Diâmetro, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Eu vou colocar esse círculo na posição 9 para x, 1 para y, Enter. Esse círculo ele tem 12 milímetros de diâmetro, vezes a escala, que é 100, dividido por 1000, que é o projeto em metros, isso vai dar 1,2 metros. Enter. Comando linha, cursor na área de desenho. Contra o botão direito do mouse, opção quadrante. Vou clicar aqui nesse quadrante. Se eu não quiser utilizar a opção contra o botão direito do mouse, eu posso pousar o cursor aqui no centro do círculo. A hora que a ferramenta Snap Centro acender, basta fazer a interseção com a linha do círculo lá do outro lado. Vou clicar aqui nesse ponto. Clico, Enter para finalizar o comando linha. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona o círculo, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa aresta e eu vou colocar na coordenada hashtag 11 para x, 1 para y. Enter. Enter para finalizar o comando copiar. Comando escala, cursor na área de desenho, seleciona o círculo, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio dessa aresta e eu vou dar uma escala de 0,5. Enter. Vou expandir a ribbon bloco, comando definir atributos, identificador NP, que quer dizer número da prancha, 2 pontos, justificação superior central, estilo de texto cota 1 para 100, ok. Ferramenta Snapd, Enter. Ponto base vai ser o meio dessa aresta. A partir desse ponto, arroba, eu vou descer 10 centímetros, 0,1, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Enter para chamar o comando definir atributo novamente. Identificador NP, prompt, número da prancha, justificação superior central, estilo de texto cota 1 para 50, ok. Ferramenta Snapd, Enter. Ponto base vai ser o meio dessa aresta. A partir desse ponto, arroba, eu vou descer metade do valor anterior, ou seja, 0,05, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo de 270 graus. Enter. Enter, eu chamo o comando definir atributo novamente. Identificador ND, que quer dizer número do desenho, 2 pontos. Justificação, eu vou escolher a opção meio central. Estilo de texto ambiente 1 para 100. Ok? Eu quero que esse texto fique no meio, MID 2, Enter, entre esse ponto e CTRL, botão direito do mouse, opção quadrante, esse outro ponto aqui. Enter, eu chamo o comando definir atributo novamente, identificador ND, prompt, número do desenho, justificação, meio central, estilo de texto, ambiente 1 para 50. Ok? Eu quero que esse texto fique no meio, MID 2, entre esse ponto e, se eu não quiser utilizar a opção quadrante, basta pegar a projeção desse ponto para a parte de cima aqui do círculo. Vou selecionar esse bloco, comando criar bloco, nome do bloco detalhe 1-100, ponto base vai ser o meio dessa aresta, descrição
símbolo de marcação de detalhes e ampliações. Basta dar OK. Vamos selecionar o outro bloco, comando criar bloco, nome, detalhe, 1-espaço 50, ponto base vai ser o meio dessa aresta, descrição, símbolo da marcação de detalhes e ampliações. Basta dar OK. Para testar o bloco, eu vou vir aqui no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag texto legenda, que é a camada onde esses blocos devem ser inseridos. Comando inserir, vamos localizar o bloco detalhe 1/100, cursor na área de desenho. Eu vou colocar esse bloco no ponto 9 para x, 1 para y. Enter. Ele me pergunta o número do desenho, vou colocar, por exemplo, 7, e o número da prancha, por exemplo, 12. Basta dar OK. Comando inserir novamente, bloco detalhe 1/50, vou colocar esse bloco na posição 11 para x, 1 para y. Enter. Ele me pergunta o número do desenho, 7, e o número da prancha, 12. OK. Vamos clicar na planilha folha A3, vamos diminuir o zoom, vamos dar um zoom aqui nessa região. Eu vou reaproveitar essa viewport, comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona o viewport, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser o meio dessa aresta e vou posicionar nesse canto aqui. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique dentro da viewport, vamos caminhar para o bloco que eu acabei de executar. Vamos deixar ele aqui nessa posição. Duplo clique fora da viewport. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona a viewport, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser o meio dessa aresta e eu vou colocar aqui do lado. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique na viewport, vamos lá para o bloco que está na escala 1/50. Vou vir aqui na escala da viewport e vou colocar na escala 1/50. Vamos recentralizar o objeto. Duplo clique fora da viewport. Vamos conferir a escala dos dois blocos, comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, o meio dessa aresta, vamos colar no meio da aresta do outro bloco. Enter para finalizar o comando copiar, vamos dar o zoom. Os objetos escalados estão com as mesmas dimensões, então está correto. Ctrl Z duas vezes, vou lá no menu de camadas, vamos ativar a camada hashtag cotas, ferramenta cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor nesse ponto, clica na viewport, pouso o cursor nesse ponto, clica na borda da viewport. O bloco está com 12 milímetros de diâmetro, então está de acordo com a norma. Posso retornar para a camada 0 e posso retornar para a planilha modelo. Vamos mudar a visualização. O próximo bloco é a numeração de títulos de desenhos, também conhecido como legenda da planta, que será implementado de acordo com as medidas apontadas aqui nessa tela. O ciclo ele vai ter 12 milímetros de diâmetro, o texto, número do desenho e título do desenho vai ter 5 milímetros de altura, que corresponde ao estilo de texto subtítulo, e o texto da escala vai ter 3,5 milímetros de altura, que corresponde ao estilo de texto ambiente. Serão criados os blocos legenda planta 1/100 e legenda planta 1/50. Vamos retornar lá para o AutoCAD, vamos mudar a visualização. Vou vir aqui na ferramenta círculo, centro, diâmetro, cursor na área de desenho. Vamos diminuir o zoom. Eu vou colocar esse círculo na posição 9 para x, 5 para y, Enter. O diâmetro do círculo é de 12 milímetros, vezes 100 da escala, dividido por 1000 do projeto está em metros, isso vai dar 1,2 metros. Enter. Comando linha, cursor na área de desenho. Ctrl botão direito do mouse, opção quadrante. Vou clicar aqui nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 6 metros, sinal de menor. Como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. Enter para finalizar o comando linha. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona os objetos, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o centro do círculo e eu vou colocar esse objeto na posição hashtag 9 para x, 3 para y. Enter. Enter para finalizar o comando copiar. Comando escala, cursor na área de desenho. Seleciona os objetos, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o centro do círculo e eu vou dar uma escala de 0,5. Enter. Ribbon bloco, comando definir atributo. Nome do identificador, escala, tudo maiúsculo. Prompt, escala entre parênteses a forma que eu preciso entrar. E aí eu já vou deixar pré-digitado o texto escala espaço. Justificação superior esquerdo.
estilo de texto, ambiente 1/100. Basta dar OK, ferramenta Snapd, Enter. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. A partir de ponto base, de acordo com as medidas que eu fiz na própria norma, eu vou precisar deslocar arroba 0.25, menos 0.15. Enter. Enter, eu chamo o comando definir atributo novamente, identificador escala, prompt escala, entre parênteses, 1, 2 pontos, xxx. Padrão, eu já vou deixar pré-digitado o texto escala, espaço, justificação superior esquerdo, estilo de texto ambiente 1/50. Basta dar OK, ferramenta Snapd, Enter. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar metade do que eu desloquei no bloco anterior. Então vai ser 0.125, menos 0.075. Enter. Enter, eu chamo o comando definir atributo novamente. Identificador, título, underline, planta. Prompt, título da planta, entre parênteses, ajustar a linha horizontal. Eu preciso ajustar essa linha horizontal em função do tamanho desse título. Então, para isso, eu vou ter que utilizar um bloco dinâmico. Justificação inferior esquerdo, estilo de texto, subtítulo 1/100. Basta dar OK, ferramenta Snapd, Enter. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0.25, sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. Enter, eu chamo o comando definir atributo novamente. Identificador NP, que é número da prancha, 2 pontos. Justificação meio central, basta dar OK. E eu vou clicar aqui no meio do ciclo. Enter, eu chamo o comando definir atributo novamente. Identificador título, underline, planta. Prompt, título da planta, ajustar linha horizontal, 2 pontos. Justificação inferior esquerdo, estilo de texto, subtítulo 1/50. Basta dar OK, ferramenta Snapd, Enter. Ponto base vai ser essa extremidade. A partir de ponto base, arroba, eu vou andar metade do valor do bloco anterior, ou seja, 0.125. Sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. Enter, eu chamo o comando definir atributo novamente. Identificador NP, prompt, número da prancha, 2 pontos. Justificação meio central e basta dar OK. Eu quero que esse texto fique aqui no meio do ciclo. Vamos selecionar aqui o primeiro bloco. Comando criar bloco. Nome do bloco, legenda, planta 1/100. Ponto base, Ctrl botão direito do mouse, opção quadrante. Vou clicar aqui nesse ponto. Descrição, número de título de desenhos, entre parênteses, legenda da planta. Ajustar a linha horizontal em função do título da planta. Utilizar letras maiúsculas. Basta dar OK. Vamos selecionar o próximo bloco. Comando criar bloco. Nome, legenda, planta, 1/50. Ponto base. Vou pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal até a interseção do outro lado do ciclo. Vou clicar aqui nesse ponto. Descrição é a mesma descrição do bloco anterior. Basta dar OK. Antes de prosseguir, eu vou vir aqui no menu Arquivo, Utilitários de Desenho, comando Eliminar. E aí eu vou eliminar os antigos blocos Legenda da planta 1/100 e Legenda da planta 1/50, que pertenciam ao antigo modelo zootecnia.dwt. Os novos blocos que foram criados são esses dois aqui mais abaixo. Basta clicar em eliminar itens verificados e limpar todos os itens marcados. Botão fechar. É preciso tornar o comprimento da linha horizontal variável em função do tamanho do título. Então, para isso, eu vou precisar trabalhar com blocos dinâmicos. Então, eu vou vir aqui no comando Editor de bloco. Escolho o bloco Legenda Planta 1/100. OK. Ele vai abrir o editor de bloco. Eu preciso definir primeiro um parâmetro linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e o último ponto vai ser aqui o final da linha. Vamos dar um pequeno afastamento. Vou deixar aqui nessa posição. Clico no parâmetro distância 1, botão direito do mouse, opção propriedades.
Dentro das propriedades, em número de alças ou grips, no lugar de 2 alças, eu vou colocar uma alça ou um grip. Basta clicar em fechar e pressionar a tecla ESC. Esse símbolo de exclamação indica que nenhuma ação foi definida para esse parâmetro. Então vou clicar aqui na aba Ações e vou escolher a ação esticar. Cursor na área de desenho. Vou selecionar o parâmetro distância. Ele pede para especificar o ponto de parâmetro para associar a ação. Vou clicar aqui nesse ponto. Eu agora estou dentro do comando esticar. Ele está me pedindo o primeiro quadro para esticar. Então vou abrir uma janela aqui nesse ponto. E agora ele quer que eu selecione os objetos que serão esticados. Então vou selecionar a linha e inclusive o parâmetro. Enter para finalizar a seleção. O símbolo de exclamação sumiu, então foi associada uma ação ao parâmetro distância. Se eu quiser testar o bloco, basta vir aqui no botão testar bloco, que ele vai abrir uma outra janela para mim. Duplo clique no scroll do mouse, vamos diminuir o zoom, clico sobre o bloco, clico na linha, e aí eu posso diminuir essa linha ou eu posso aumentar o tamanho da linha. ESC, posso fechar essa janela e posso clicar em fechar editor de bloco. Ele pede para eu salvar as alterações, clico e retorno para a planilha modelo. Vou lá novamente no comando editor de bloco e vou escolher o bloco legenda da planta 1:50. Basta dar OK. Vamos deslocar um pouco o desenho. Novamente eu vou definir um parâmetro linear que vai ser o comprimento da linha horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto e vou dar um pequeno afastamento. Seleciono o parâmetro distância 1, botão direito do mouse, opção propriedades. Vamos descer e eu vou colocar o número de alças ou grips apenas 1. Basta clicar em fechar. ESC. Ainda não foi associado nenhuma ação a esse parâmetro, por isso está esse sinal de exclamação aqui. Então vou clicar aqui na aba Ações e vou escolher a ação esticar. Cursor na área de desenho. Ele pede para eu selecionar um parâmetro, vou selecionar a distância 1. Ele pede depois para especificar um ponto de parâmetro para associar a ação. Vou clicar aqui nesse ponto. Eu agora estou dentro do comando esticar. Vamos abrir uma janela aqui nesse ponto. E ele pede para eu selecionar os objetos. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Enter para finalizar a seleção. Posso clicar em fechar editor de blocos e clicar em salvar alterações para a legenda planta 1:50. Para testar o bloco, vou aqui no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag texto legenda. Botão inserir, vou localizar o bloco legenda planta 1:100. Cursor na área de desenho, vou colocar esse bloco na posição 8 para x, 5 para y. Enter. Ele me pergunta o número da prancha, é a prancha 8. Título da prancha, planta pavimento superior, escala 1, 100. Basta dar OK. Vamos diminuir um pouco o zoom, vou clicar aqui no bloco e vou fazer o ajuste da linha em função do tamanho do título. Vou clicar aqui nessa posição. ESC, novamente botão inserir, bloco legenda planta 1:50, cursor na área de desenho. Vamos dar o zoom. Eu vou colocar esse bloco na posição 8 para x, 3 para y. Enter. Número da prancha 8. Na verdade, aqui deveria estar escrito número da planta. Depois eu vou corrigir isso. Título da planta, planta pavimento superior. E a escala aqui é 1, 2.50. Basta dar OK. Vamos clicar no bloco. Vou clicar aqui nesse ponto e ajustar o tamanho da linha horizontal em função do tamanho do título. ESC. Para mudar o atributo número da prancha para número da planta, basta expandir ribbon bloco, comando atributo gerenciador de atributos. Eu estou no bloco legenda planta 1:50, vou clicar aqui no atributo NP e clicar em editar. No lugar de número da prancha, eu vou colocar número da planta e eu vou dar OK. Basta clicar em aplicar, vamos lá para o próximo bloco, legenda da planta 1:100. Clico em número da prancha, editar. No lugar de número da prancha, eu vou colocar número da planta. Basta dar OK, aplicar e OK. Vamos clicar na planilha folha A3. Eu vou reaproveitar essa viewport que eu tenho aqui. Então vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o viewport, enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser o meio dessa aresta. Começa a caminhar para cima. Pouso o cursor no meio dessa outra aresta, caminho para a direita
e eu vou deixar aqui nessa posição. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos reposicionar o desenho, duplo clique para entrar na viewport e vamos em direção ao bloco que eu acabei de criar. Vamos posicionar o bloco aqui nesse ponto, duplo clique fora da viewport. Clica na borda da viewport, clica no grip e vamos redimensionar. ESC, comando copiar, cursor na área de desenho, selecione a viewport, entre para finalizar a seleção. Ponto base, pode ser essa extremidade aqui, e eu vou deixar aqui mais embaixo. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique para entrar na viewport, vamos em direção ao objeto que está na escala 1:50, vamos centralizá-lo, escala da viewport e vamos escolher a escala 1:50. Vamos reposicionar o desenho, duplo clique fora da viewport. Comando copiar, cursor na área de desenho, selecione a viewport, entre para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio do ciclo, e eu vou colar no meio do ciclo no objeto que está na escala 1:100. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos dar um zoom. Os objetos escalados estão com a mesma dimensão, a não ser que pelo fator de escala, que é obviamente diferente. Ctrl Z duas vezes, vou lá no menu de camadas, e vou ativar a camada hashtag cotas. Ferramenta cota linear, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom aqui nesse ponto. Pouso o cursor nessa extremidade. Clica na borda da viewport. E para pegar esse outro ponto aqui, eu vou pressionar Ctrl botão direito do mouse, ponto de rastreamento temporário. Ctrl botão direito do mouse novamente, opção quadrante. Então a minha opção quadrante vai ser meu ponto de rastreamento temporário. Então vou clicar aqui nesse ponto e fazer o rastreamento aqui para a borda da viewport. O ciclo está com 12 milímetros, então ele está de acordo com a norma. Duplo clique no scroll do mouse, posso retornar para a camada 0 e posso retornar para a planilha modelo. Vou clicar aqui no botão salvar como, pasta documentos, e vou salvar esse arquivo como zootecnia_simbologia 03. Basta clicar em salvar. Ok, duplo clique no scroll do mouse. Muito bem, com isso nós terminamos a terceira parte da simbologia para projetos arquitetônicos no modelo zootecnia.dwt. No próximo vídeo, iremos fazer o desenvolvimento da quarta parte. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!